Tudo bem, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Cotidiano Legal. Eu estou recebendo aqui mais uns amigos no escritório, o Vinícius Venturim, o Brunão e o André Couto, que é meu parceiraço aqui no escritório, meu braço direito hoje em dia. E a gente veio falar um pouquinho mais sobre o direito, o cotidiano. E hoje o tema central aqui que a gente vai tratar é um pouquinho sobre empreendedorismo, as dificuldades de se empreender num país como o Brasil, que é um país que tem normas para tudo, né, onde o governo, querendo ou não, intervém bastante. E eu vou lançar uma pergunta aqui, para a gente poder começar o nosso bate-papo hoje, que é uma máxima que eu observo como advogado trabalhista. Nós temos empresas que não precisam ter empregados. Então, a empresa existe sem empregado. Mas nós não temos empregado sem patrão, sem empregador. E aí, pandemia, 2 anos, o Brasil discutindo uma série de outras coisas, fervendo na política. Saiu um relatório do CAGED recentemente essa semana, dizendo que nós estamos excelente no nível de desemprego. Estamos muito melhores até do que poderíamos imaginar considerando a pandemia. Será que hoje os empregados vestem a camisa da empresa? Vocês percebem isso? Você que é sócio de empresa, você que também está no serviço público, o Brunão que hoje está no serviço público, o Couto que atua aqui comigo. Eu deixo a pergunta aí e vamos lá. Vocês percebem que hoje as pessoas levam as coisas meio que com a barriga, não são mais tão dedicados como antigamente? Bom, primeiro deixa eu fazer um agradecimento aqui, um elogio, né? Cara, sensacional, Mário, essa estrutura que vocês colocaram, estabeleceram aqui para falar sobre esses temas tão importantes, muitas vezes de uma forma que só é discutida de um juridiquês, né? Uma linguagem extremamente muitas inacessível, vezes, né? Inacessível para a grande maioria, mas a gente falar aqui de uma forma suave, tranquila, aberta. Já sei que a gente pode tomar uma cerveja se precisar. Sim, tem um uísque ali também, se você gostar. Mas assim, parabéns pela estrutura, pela iniciativa, que, cara, tem um sucesso absurdo aqui, que consiga muitos e muitos visualizações, né, nos canais aí, nas redes sociais. Valeu. Mas falando um pouco sobre se os empregados vestem a camisa, ou, né, o empregado ou servidores públicos, né? Uhum. Nós somos ainda muito rotulados de sermos aquele público que ganha bem e não trabalha. Isso não é uma grande verdade e isso já está mudando. O serviço público ele tem, sim, essa pecha, né, de ineficiência, né, de máquina inchada e tal. Isso tudo é verdade, ainda é verdade, mas estamos caminhando para um progresso, ainda que lento, mas a gente já percebe isso. É claro que... É difícil você movimentar um elefante dentro da sala, né? Exatamente. A máquina realmente é pesada e tem muitas travas também, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre isso que você falou é muito, muito importante. O Brasil é um transatlântico, é um navio gigantesco navegando num canal de rio. Agora, como é que você faz a volta dentro de políticas que foram colocadas de um governo anterior, aqui sem entrar no mérito de esquerda ou direita, sim, mas entrando, né, no governo anterior, como é que você movimenta a máquina agora para uma outra direção? É pegar um navio e ter que fazer manobras, indo e vindo, fazendo uma baliza ali até que ele consiga pegar o fluxo do rio normalmente. Então, assim, isso mudou bastante. Nós temos aí avaliações de desempenhos, temos resultados por produtividade, isso já mudou bastante. E eu sou uma prova disso porque eu vim da iniciativa privada. 16 anos antes de entrar no serviço público, eu trabalhei na Ambev, trabalhei na TIM Celular, trabalhei na Sky, teve por assinatura, e tive excelentes oportunidades de crescimento, mas aqui dentro de Brasília, eu conheci minha atual esposa, falei, não, agora vou, né, tentar minha vida aqui no serviço público, e deu certo. E de lá para cá eu vi que eu sempre fui incomodado com a questão do resultado, com a questão do trabalho, da eficiência. E nunca me deixei acomodar. Mas ao mesmo tempo continuava com aquela veia de empreender e tal. Mas como eu não podia ser um sócio gerente de uma empresa, ser um empresário, acabei enveredando pelo caminho da sociedade mesmo de investir em negócios, né? Te interrompendo um pouquinho. Lá. Você acredita
que a estabilidade que a gente tem no serviço público é o que faz, de repente, a máquina também não entregar tantos resultados? Porque na iniciativa privada aqui, cara, se a gente não mostra resultado, você não sobrevive, né? Você não ganha, você não consegue cliente, você não mantém cliente. Já no serviço público, não, você tem uma certa comodidade, né? Sim. Então, eu vejo isso talvez como uma dificuldade para que a máquina passe a fluir melhor. Você tem razão, eu sou um crítico disso daí. A segurança acaba que atrapalha, acomoda. Zona de conforto, né? A zona de conforto, fala, tô legal aqui, entregando ou não. Ela é necessária por um aspecto e ela poderia ser relativizada por outro. Como que a segurança e estabilidade do servidor é importante? Porque muitos cargos de confiança, cargos de chefia, são pessoas indicadas por políticos. Uhum. E aí se entra, eu tô lá trabalhando, fazendo o meu, desempenhando um bom papel, mas entra um cara que não bate com o meu jeito de trabalhar, ou não gosta de mim ou da equipe e tal. Se ele simplesmente resolvesse, ele poderia mandar a equipe toda embora, mas como é que faz? Né? Se a gente é contratado por concurso público, não é uma coisa tão simples você mover toda uma estrutura, tem que ter um processo, né? Rigoroso, caro. Tem um PAD, tem tomada de contas, tem uma série de coisas que na iniciativa privada você não precisa para mandar o cara embora. É uma decisão simples, exatamente. Mas, por outro lado, isso poderia ser flexibilizado. Então, de que forma? Se o servidor não apresenta bom resultado durante 3 anos consecutivos, ele entra dentro de um processo de avaliação mais rigoroso que pode ser culminado em sua demissão. Mas isso daí acaba que é muito flexibilizado lá dentro. Então, assim... Às vezes tu fica meio brother do chefe. Exato. Isso acontece, Adentrando nessa conversa aí, primeiramente, boa tarde a todos. Parabéns, Mário. Valeu, Bruno. Muito bom o programa aqui, muito boa iniciativa. Mas adentrando basicamente nesse papo que foi adentrar aqui, que começaram a falar aqui, eu acho que não é muito bem a questão de... Opinião pessoal mesmo. Eu acho que não é muito bem a questão de falta de dispositivos ou de falta de opções para mandar embora. Isso eu acho que tem bastante, tem desenvolvimento, né? tem recursos. Não, eu falo assim, no sentido de avaliação de desempenho. Tem previsão de avaliação de desempenho anual. Tem. Eu acho que falta muita iniciativa do próprio gestor, né? Às vezes dá andamento num PAD, dá andamento na avaliação realmente o que é produzido cada dia. Eu como servidor também sou temporário. A gente tem uma cobrança maior porque o meu contrato, né? Meu contrato é revisto anualmente. Aí a gente tem que entregar, caso não entregue não é renovado o contrato. Mas eu vejo muito isso também, que falta do gestor a iniciativa de tomar aquela posição de realmente avaliar o servidor. Cara, você falou um negócio que me remeteu aqui quando eu fui subsecretário no Distrito Federal. E eu era o chefe da UAG, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 2008, 2009. E a secretaria era dividida internamente na cabeça das pessoas por membros do gabinete e a área de produção. E se tinha uma sensação, a área de produção tinha uma sensação que os membros do gabinete não trabalhavam. E aquela galera que estava no gabinete tinha a sensação que a área de produção não trabalhava. E eu, como responsável, como ordenador de despesa, todo o pessoal da secretaria estava subordinado a mim. Então, assim, PAD, tudo isso passava por mim. Muitas vezes eu vejo também como o gestor político que vem da iniciativa privada e está ali ocupando um cargo de comissão, ele quer aplicar o ritmo da iniciativa privada no serviço público, né? E não permite, a lei não permite. Você tem que, por exemplo, as compras têm que ser licitadas. Então não é assim, tipo, vai ali e compra uma resma de papel para mim, eu compro uma impressora nova porque a minha quebrou. E aí eles entendiam, quem estava no gabinete não tinha essa noção, que os caras eram morosos demais, má vontade demais. Eu quero um PAD contra esse cara que não está fazendo, que não sei o quê. Então, assim, tem muita ferramenta e é importante ter a ferramenta para evitar também o contrário, que é o abuso, talvez, do gestor em pegar um cara que é concursado, que tudo bem, se esforçou ali, e que dá o sangue sim. Tem muita gente que se escora no outro? Tem, cara. Tem o cara que carrega a sessão nas costas, sim. Aquele que faz mesmo, o nego joga nas costas dele, fala, vai fazendo, e o outro fica lá. É natural. Né? E isso me trouxe agora um link com o que aconteceu essa semana com o presidente da Caixa Econômica, que saiu uma notícia polêmica, hora da polêmica aqui.
Eu tenho conhecimento do que... Não tenho conhecimento do processo, vou falar pelo que eu vi na imprensa e depois eu abro um parêntese sobre essa história da gente se basear na imprensa, que eu quero que você fale sobre a história do cancelamento. Que aparentemente soltaram alguns áudios dele. Os áudios que eu tive acesso pela imprensa, ele está sendo grosseiro, às vezes, mas ele está sendo enérgico, enfático. Aparentemente, porque também não colocaram um contexto, ele estava brigando com alguém que tentou dar um bypass nele, tentou fazer alguma coisa passando por cima da autoridade dele. Ele, como presidente, gestor maior do banco. Né? E aí, voltando ao princípio, será que o empregado está vestindo a camisa da empresa? Será que ele está respeitando o chefe? Será que hoje o chefe pode reclamar de um empregado? Porque tudo vira assédio. É assédio moral. Não vou nem discutir assédio sexual, porque aí tudo bem, é um abuso. Mas o assédio moral, cara, a gente pega inúmeros processos aqui, né, André? Nossa. Em que tudo vira dano moral, assédio moral. Vocês enxergam isso também, assim, que há um certo exagero dos empregados, dos sindicatos, né? Nessa cultura de que tudo é assédio? Cara, eu acho que a gente precisa entender que existem tipos de liderança, existem chefes e líderes, né? Sim. O chefe simplesmente manda e você faz, independente se ele... Hierarquia, né? Hierarquicamente. Isso acontece dentro do militarismo, por exemplo. Nem todo chefe é líder, né? E nem todo líder é chefe. Né? Diga-se de passagem, há equipes que têm líderes que não são chefe, cujo chefe manda, mas a equipe vai com um líder. Com né? líder. Exatamente. Mas essa questão da cultura do cancelamento que você trouxe muito bem é uma coisa muito... Cara, tem impactos tremendos na vida da pessoa. Vamos pegar o caso lá mais recente que foi lá de Hollywood, da Amber Heard e do Johnny Depp. Sim. Você vê, ela acusou o cara de agressão física, sexual, etc e tal. O cara foi totalmente cancelado. Perdeu contratos milionários, saiu do Piratas do Caribe, perdeu patrocínios, contratos com marcas e tal. E depois ele provou o contrário. Ele que era o agredido. Ele que era o agredido. O Neymar, quando foi acusado por aquela menina lá em Paris, que ele mandou buscar. Exatamente. Então, assim, o Neymar pode ter agido, sei lá, de forma grosseira com a menina e tal, mas não a estuprou, como ela afirmou. Sim. Mas o Neymar quase foi cancelado. Não, ele perdeu o contrato ali também. É a forma que trazem esses assuntos distorcidos, às vezes cortados, e que tiram de contexto. Aquele caso da Mariana Fé. Que virou a lei. Pô, a gente assistiu, a gente baixou o processo aqui, se deu o trabalho de assistir toda a audiência. Cara, porque a imprensa mostrou ela sendo atacada pelo MP e pelo juiz. Da forma que colocaram, foi de fato foi assustador. Ela chorando. Se eu não me engano, foi o Intercept que alterou a ordem. Que fez recortes. A denominação do estupro culposo. Não tinha isso no processo. Não tinha nenhum trecho com estupro culposo. Exatamente. E a ordem da audiência, eles fizeram vários recortes do vídeo da audiência e colocaram numa ordem que pareceu que ela estava sendo... achincalhada violentada ali mesmo, achincalhada, desrespeitada. Eram todos homens e somente ela de mulher. Mas ela estava com um advogado particular, de um advogado particular, só que ela estava sendo representada pela Defensoria Pública. E a todo momento o juiz estava tentando explicar para ela que ela não poderia estar na presença de um outro advogado particular por justamente ter uma barreira legal. Que ela já estava, ou ela abria a mão da defensoria, ou ela ficava com particular. E aí ela ficava assim, mas ele é só meu amigo. Porque foi na época da pandemia, então as audiências virtuais. E aí ela ficava, não, mas ele é meu amigo. Bom, então se ele é seu amigo, ele não pode estar aí. Ele é seu amigo ou seu advogado? Não, ele vai me aconselhar. Não, então... E ela não conseguia entender essa problemática. E o juiz tentando falar, e ela interrompendo o juiz, até que ele teve que levantar um pouco o tom de voz para explicar, olha... Se continuar assim, lá na frente o processo vai ter uma nulidade. Por mais que ele seja condenado, eles vão recorrer, porque eles são bons advogados, vão recorrer e vão anular todo o processo. Estou te esclarecendo isso. Para te proteger. Foi a parte que ela começou a chorar, que estou sendo pressionada, que foi esse trecho que pegaram e colocaram lá no início da filmagem. E aí depois botaram o advogado discutindo com ela porque ela ofendeu o advogado. Exatamente. E aí ele retrucou. Porque ela falou assim... sua filha falou alguma coisa da filha do cara, tem nada a ver. Ele falou, minha filha é muito diferente de você, alguma coisa eu não recordo. Mas, em resumo, não saiu na imprensa
como foi, de fato, o processo. O ocorrido. Cara, isso, trazendo reminiscência aqui do podcast anterior, foi o que eu falei. Sabe quem criou esse monstro no Brasil? Quem? Lava Jato. Sim. A Lava Jato subverteu a ordem processual, trouxe a imprensa para o lado dela, o Ministério Público lançava as operações, soltava para a imprensa, ganhava o apoio popular, mais uma vez. Comovia, o judiciário ficava de joelho. É uma espécie de circo, né? Exatamente. Um circo justamente para não ter reviravolta no caso. Exatamente. Né? Então, assim, quando você bota o judiciário de joelhos, o juiz é humano, por mais que ele tenha que ser isento. Acaba que, uma hora ele fala, não, realmente, tal. Então a Lava Jato começou a subverter muito a ordem do processo. E eu acredito que isso influencia na imparcialidade também. Totalmente. Né? Porque o juiz é envolvido na sociedade. Então, a partir do momento que ele recebe essas informações... Hoje, qual juiz não consegue falar, Lula ou Bolsonaro, Ciro ou Haddad? O cara tem sua opinião própria. Então, por mais que chegue para ele uma demanda... Ele já tem um pré-conceito daquela situação. Ele pode ser sim imparcial, mas ele já tem um conhecimento. Então, acaba que não tem como ser... Foi o que eu falei. Eu vou deixar essa frase de jargão aqui, doravante. O meu eu político não pode conversar com o meu eu jurista. Exato. A gente não pode julgar as pessoas com o nosso viés político. Julgar no sentido de processo. Né? Então, o cancelamento a gente permitir que o nosso eu político interfira no nosso senso crítico da justiça. Já que o assunto é polêmica, a questão esse eu político deveria ser levado em consideração lá do nosso Supremo. Né? Sim, o nosso Supremo deveria absorver isso totalmente e parar com o ativismo político. Parar de ter... determinaram que o Wagner Moura e um outro cara fossem fazer buscas lá na Amazônia. O cara criou um grupo de busca com Wagner... O Wagner Moura, ele é detetive. Enfim, cara, tem que parar com isso. O Supremo tem que se manifestar quando ele é provocado. Mas somente aí isso. Que eu tô falando. O Supremo, ele foi nos últimos 4 anos extremamente provocado por um partido, que é o Rede. O pessoal. Mas é Rede, pessoal, né? Faz uma dobradinha. Quem é o representante do Rede no Congresso? Randolph. Partido com representante no Congresso pode ir direto ao Supremo, por causa de um cara que está no partido, só o Randolph, que está lá no Congresso. Ele está lá sempre batendo no governo. O cara está em cima do Supremo ali falando isso. Mas falando essa questão da cultura do cancelamento, você vê como que isso impacta. Esse caso da Mariana Ferrer. Isso. Esse caso foi tão emblemático que muitos membros da minha família repercutiram esse jargão que foi colocado. Não existe estupro culposo. O que existe é a intenção de não condenar o estuprador. E aí quando você vê os desenrolar da história, eu não lembro de tudo, parece que foi um ato consentido dentro de uma festa, numa boate, que ela chega em casa e a única testemunha dela foi a mãe. Esse processo tem tanta coisa obscura. Tinha um vestido que ela disse que mandou para fora do país porque estava sofrendo ameaças. Aí o vestido nunca apareceu. Nunca apareceu. Então assim, e quando você... Ela disse que foi drogada. Eu me recordo, no exame não apontou nada e ela caminhou mais de 800 metros, desceu uma escadaria, caminhou mais de 800 metros e pegaram a filmagem da câmera, ela caminhando normalmente, sem estar cambaleante, ou seja, não tinha nenhum indício, além da palavra dela. Exatamente. Aí vem todo esse desdobramento que, mas uma vez que você fala, fui estuprada, é como se a voz dela fosse absolutamente verdadeira, a comoção instantânea. Exatamente. E assim, eu acho que tem que dar voz à mulher quando ela fala fui estuprada. Porque muitas são vítimas realmente de uma violência covarde de homens. Com certeza. Né? Mas quando acontece um caso como o dela ou como a da modelo do Neymar, aí você começa a botar em xeque as que de fato sofreram a violência. Exatamente. Eu acho que a discussão principal também é a questão, e voltando um pouco, é a questão da divulgação, né? A forma que é divulgado. A investigação tem que ocorrer, a denúncia tem que ocorrer, mas a investigação é que não pode ser, a divulgação é que não pode ser espalhada dessa forma. O problema é que hoje a imprensa não só divulga, ela divulga, e ela mesmo pesquisa, ela virou
Aí eu pergunto, o processo é sigiloso. Exato. O que ele está fazendo na imprensa? Os caras conseguem, né? Os caras conseguem. Mas tem uma frase que eu gosto que é assim, dizer que Cleópatra morreu picada de cobra é diferente de dizer que ela merecia morrer ter picada de cobra. Uhum. Porque quando você narra a história, você fala, Cleópatra, a rainha do Egito, morreu picada de cobra. Cleópatra, a rainha do Egito, foi extremamente estrategista e foi uma mulher assim, pérfida, não sei o que, cruel, e merecia ser picada. Ou seja, você está colocando a sua visão, a sua opinião, o seu sentimento. O jornalismo, ele não é mais... Não é mais imparcial. Informativo. Ele é opinativo. O Denzel Washington... investigativo e opinativo. O Denzel Washington falou, se você não assiste, você é não informado. Se você assiste, você é mal informado. Aí, cara, você vê a qualidade da nossa imprensa de hoje não serve muito para o debate. Muito tempo atrás, eu me lembro de professor na faculdade comentar que a imprensa estava tentando ser o quarto poder. Sim, tem até um filme, o quarto poder, tem um filme. Faz sentido. E sim, a imprensa tentando se colocar como um quarto poder. Sim. Que está desequilibrando toda a sistemática. Com certeza. É tão opinativo que programas pedem opinião, né, das pessoas. Você vê que não é informação, é opinião pura. Exatamente. Você tem que mandar a sua opinião, eles vão dar a sua opinião lá. Recentemente, uma jornalista aí famosa falou que a economia do Brasil melhorando bastante, ela falou que houve uma despiora. Então, assim, ajuda o Brasil. Vamos ajudar, você está jogando contra. Gente, a gente está voando num avião. Enfim. Eu vou torcer contra o piloto? Porque não gosto dele? Exatamente. Ele está caindo do avião. Eu avisei. A última foi o Brasil balança superavitária, mas a renda sempre tem um contra. Sempre tem um contra. Ou seja, eu não gosto do cara, eu preciso falar mal dele. Né? Eu não gosto. Partidária, né? Imprensa partidária. E aí virou essa guerra super polarizada. Polarizou mesmo. Direita, esquerda, Bolsonaro, Lula. Bolsonaro, Lula, direita, esquerda. E se você gosta de um, eu não gosto de você, porque você é isso, você é aquilo. Aí o pessoal veste a camisa para algumas coisas, mas nada a ver. Elas vestem uma camisa de pessoas que não estão defendendo o lado dela. Enquanto que dentro das empresas, elas não têm essa proatividade. Elas batem bocas na rede social de uma forma impressionante. Pesquisam, vão atrás, mas o trabalho em si, segundo plano. Segundo plano. O cara passa o dia no trabalho. Aí a reforma trabalhista veio em 2017, trazendo aqui e disse que hoje, para o empregado, o ponto que vale a jornada é quando ele está efetivamente prestando serviço. Então, tirou o deslocamento, tirou o tempo que ele chega na empresa, fica no cafezinho, não sei o quê. Exatamente. É o seguinte, você sentou na sua estação de trabalho, está valendo a sua jornada de 8 horas. Você levantou, foi tomar café, eu vou dar uma pausa naquela jornada de 8 horas. Pura e simplesmente. Aí o cara está aqui, na estação de trabalho dele, 30 segundos, 1 minuto, 2, dali a pouco. Eita, você viu a mulher do fulano de tal? Ela fez uma plástica nova. Aí, computador. Aí, nossa, o Instagram. Ai, meu Deus, que biquíni lindo que a fulana postou. Aí fica um cara olhando lá, curtindo mulher de biquíni, não sei o quê. E não estão rendendo. Aí você vem como empregador. A gente já teve casos aqui que a gente teve que regulamentar, fazer regimento interno da empresa sobre regulamentar o uso de celular, cara. A que ponto a gente está chegando? Porque as pessoas não vestem a camisa. E se você não tiver uma regra clara sobre o uso, você não pode levar o caso na justiça quando o teu empregado, você fica com a defesa prejudicada. Sim. Porque o cara reclamou que tomou uma justa causa por desídia, né? Ele está sendo preguiçoso, ele não está cumprindo a tarefa. Então, assim, eu estou te remunerando, a gente combinou um salário, eu te pago regiamente. E aí você não me dá a sua contraprestação e eu não posso reclamar? Onde a gente vai parar? Estão falando em... Não pode ser revogar, porque no Brasil a gente não quando revoga uma lei não volta a valer a anterior. Então é refazer a reforma trabalhista. Vocês acham que hoje você está no serviço público, você é sócio de empresa, André é advogado patronal, mas algumas vezes pegou causas de reclamante. Vocês acham que foi um retrocesso para o país
a reforma trabalhista? Cara, eu acho que não. E vocês sabiam que o Supremo, por exemplo, para mim uma das maiores vitórias da reforma trabalhista foi você acabar com aquela história de gratuidade de justiça para o empregado o tempo inteiro. Porque a empresa paga caro para recorrer. Paga caro na justiça do trabalho. Paga muito caro. Muitas empresas não conseguem recorrer porque não tem dinheiro. Sim. Hoje o teto do recurso da primeira para a segunda instância é 10 mil e poucos reais. Tem empresa que não tem isso em caixa. Pode chegar a 19 do TRT para o TST. Então, assim, 21, é oneroso. 21, né? E aí você pega o empregado, entrava com a reclamação trabalhista, falava que fazia uma jornada quase escrava e que sofreu assédio e que isso, que aquilo. No final ele não provava nada, não conseguia. Ele levava testemunho e mesmo assim ele perdia o processo. Ele não tinha documento, não tinha nada. Porque ele inchava o processo para o processo ganhar um número astronômico de valor da causa. E aí ele tentava um acordo com base naquilo. Se colar, colou. Se colar, colou. Ou se a empresa não for, revelia. Às vezes até recebia, mas o cara conhece o empregador, talvez o cara não tinha o recibo, todos os recibos, não tinha esse controle. Não, vamos entrar, se colar, colou. Só que se o empregado perdesse após a reforma, ele não tinha mais a gratuidade garantida, né? Aí o Supremo virou e falou, não, é inconstitucional a gratuidade de justiça. Sabe o que vai acontecer? Vai inchar de novo a justiça do trabalho de causas que não merecem, assim, como é que eu posso dizer? Serem tratadas com seriedade, porque você vê que é um exagero. Você vê que não está correto. E isso atrapalha causas que a pessoa realmente está precisando do dinheiro, que o patrão realmente errou, porque tem muito empresário também que erra mesmo. E fazendo um adendo, essa questão de que sobre a gratuidade de justiça, colocaram como que isso está cortando os direitos dos trabalhadores. Em momento algum. A gente só está deixando a causa mais responsável, né? Só está equilibrando mais a balança. Exatamente. Mas colocaram de uma forma que, olha, tá vendo? Gente, cortaram o direito dos trabalhadores. Sindicato agora tem que mostrar serviço para que você contribua para ele. Antes ele não fazia nada e levava um dia de salário teu. Da empresa ele levava um percentual do capital social, que é a contribuição patronal. E diga-se de passagem, depois dessa mudança, caíram de 63 mil sindicatos para... Não, acho que eram 17 mil no Brasil, se eu não me engano. É um número assim, 17 mil. Número astronômico, mas assim, era um número... 17 mil para alguma coisa muito pequena. Exatamente. Né? A CUT chegou a fazer plano de demissão voluntária na época. Por quê? Era fácil, era uma máquina de dinheiro fácil. Não, um pequeno adendo, eu fui advogado um tempo, peguei causas trabalhistas. Inclusive um amigo meu tinha uma empresa, pequena empresa, e ele foi processado por não conceder banheiro público para entregador de jornal na esquina, entregador de panfleto na esquina. Caramba. Ele foi processado por isso. E aí teve toda uma movimentação, né? Aí na primeira instância ele ganhou, não tinha fundamento, né? E isso chegou a ir para o tribunal, para ver o custo que é movimentar a máquina pública por uma questão tão simples dessa, né? Pô, olha os absurdos que eu recebo. A gente tem um cliente aqui, que eles são do ramo do comércio, são meus amigos pessoais, e é uma família, é uma empresa familiar que cresceu muito. Eles hoje são referência no Brasil em moda para mulher grávida. E eles estão expandindo para São Paulo, Belo Horizonte e tal. Aí, vamos contratar. Aí pede currículo, põe na... Sim. Aí a pessoa, eu adorei a vaga, eu quero me interessar, tá meu currículo, eu só queria te pedir uma coisa. É possível vocês me contratarem sem anotar minha carteira? E eu tenho aqui os prints, ela me manda. E não foi nenhum. Não foram vários. Hoje as pessoas querem o trabalho, querem o assistencialismo, por que não quer que anote a carteira? Para você continuar recebendo auxílio disso, daquilo. E aí depois o que acontece? Vai na justiça. Vai para a justiça e fala, o patrão malvadão não assinou minha carteira. E aí volta naquele assunto, né? Vestir a camisa, né? Será que... Eu acho que não. Eu acho que muita gente... A gente estava até discutindo com o André mais cedo, a questão da objetividade das metas para o funcionário poder crescer na empresa. Às vezes acredito que algumas empresas não dão essa objetividade, no sentido de falar, se você fizer tal meta, você consegue subir. Ou às vezes até o próprio patrão não está muito interessado em estimular o funcionário.
Mas eu vejo muito o contrário também, né? O funcionário não está disposto. Mesmo uma empresa boa que dê todas as condições para crescimento, o funcionário simplesmente deixa correr e no final vai ser mandado embora porque não produziu e vai recorrer à justiça, né? Banalizando a causa. Eu acho que mês passado apareceu uma causa, nós até recusamos porque a pessoa trabalhou por um grande período, 6 anos, se eu não me engano, e todo esse período eu trabalhei no meu carro, não me pagaram direito, não me pagaram a revisão do carro, sofri assédio moral. Foi o ponto que eu questionei com ela. Falei, estranho, né? A pessoa durante o trabalho, 6 anos, ela suportou o assédio moral. Depois que sai... Não tem uma reclamação, não tem um e-mail, não tem nada. Não tem uma queixa diretamente com o empregador. Mas depois que sai... Aí tenta inflar aquele contexto para fazer um coitadinho e recorrer. E nem tudo é assédio, gente. Assim, o seu chefe falar mais num tom mais firme com você, não é assédio. Às vezes é preciso cobrança. É necessário. É necessário. Você tem que entregar o resultado. É necessário. Falar, dar o retorno do trabalho do colaborador é fundamental. É o famoso feedback. Só que você precisa fazer de uma forma assertiva, afirmativa e firme. Sim. Muitas vezes quando o trabalho não está a contento. Fala, olha, o combinado foram X, você entregou X menos 2, portanto você precisa melhorar isso aqui e tal e tal. Só que aí às vezes a conduta do colaborador não melhora. Continua aquela coisa. E ele acha... Exatamente, fazendo um corpo mole. E ele acha que o chefe está sendo duro demais com ele. Ou o líder, enfim... o gestor, está sendo duro demais com ele, quando na verdade ele está dando orientação para que ele melhore aquela postura. E aí quando ele é demitido, porque a empresa não... Fui perseguido e tal. Então é preciso, assim, acabar com essa cultura do mimimi também. Né? Assim, cara... Tá tudo muito... Exatamente. Vocês lembram aqueles patinetes elétricos alugados por aí? Sim. Cadê? Tiveram que tirar, né? Por quê? Porque as pessoas que estavam andando estavam caindo também, caindo. E reclamando que a empresa não dava o capacete. Pô, o cara vai ter que dar o capacete agora também. E não mostravam que nos vídeos estavam 2 pessoas num patinete. Nego andando que nem maluco. Totalmente imprudentes. Andando em locais que não se poderiam andar. Aí também realmente fica difícil. Ou estados que querem, querem obrigar iFoods, Uber a assinar carteira do cara. A Justiça do Trabalho... Você mata o empreendedorismo, a iniciativa. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo em alguns casos, outros não. E aí as travas legais para você levar isso para o TST não permitem você regulamentar essa jurisprudência tão rápido. Então você tem um cara que era Uber e ganhou o vínculo, e você tem um cara que era Uber e não ganhou o vínculo. Tem diferença de um para o outro? Não. Os dois são motoristas, os dois têm um carro próprio, os dois se aplicaram no aplicativo. O Uber não te mandou mensagem falando, você quer ser Uber? Não. O cara pegou e falou, eu vou lá me inscrever para ser Uber. E aí ele roda a hora que quer. Ele pode recusar. Pode recusar a corrida, pode não trabalhar, pode trabalhar com um concorrente, 99 táxi. Muitas vezes você entra no Uber, ele tem lá 99 Uber e tinha outro, eu nem lembro o nome do outro aplicativo. E aí o Uber era condenado. Ou seja, faltam vários requisitos essenciais para caracterizar o vínculo. O vínculo, exatamente. Aí você mata o empreendedorismo. Quem quer fazer as coisas, e aí você mata. E aí com base no quê? Não, porque você tem que garantir os direitos do trabalhador. Aí você pode falar, o Vinícius, mas para você é muito fácil porque você é servidor público. Cara, mas eu sou servidor público, mas antes, 16 anos, eu fui empregado. Fui empregado de empresa. E eu sabia que se eu não fizesse, eu ia ser mandado embora. Então, assim, eu saí de casa com 22 anos, fui morar no Tocantins. Peguei meu carro, falei tchau mãe, tchau pai e fui embora. E lá trabalhei até o bico do papagaio, lá no Tocantinópolis. Não sei, duvido que vocês já tenham ouvido falar dessa cidade. Tocantinópolis, uma cidade lá no bico do papagaio, lá pertinho do Maranhão. Já peguei balsa muitas vezes para ir para o Maranhão e voltar a trabalho. Aquela BR-153 ali, perigosíssima. Sim. Rodei ela todinha. Quem quer, cara, faz, vai atrás. Outro dia, agora voltando para casa com minha esposa, eu mostrei para ela, eu falei, olha só, quem quer dar um jeito. Um cara com
do iFoods, com aquela mochila aquela sacola térmica nas costas, com aquela bicicleta alugada. Uma bicicleta rosinha. Antigamente tinha do Itaú, mas agora mudou. Sim, agora é uma rosa. Uma amarelinha, agora é uma rosa, né? O cara com aquela bicicleta alugada e de chinela. Cara, quem quer faz. O cara aluga a bicicleta e vai. Outro dia eu peguei um Uber, aí eu falei assim, mas quanto que você pagou no carro? Ele falou, não, esse carro não é meu, não. Eu falei, como não? Não é assinatura. Ele assina. Eu alugo esse carro aqui por um período X e eu tenho que trabalhar tantas horas. Era uma mulher. Eu tenho que trabalhar tantas horas. Eu falei, cara, que legal. Eu falei, mas você quer continuar com Uber? Não, eu quero. Eu gosto de academia, eu quero montar uma loja online de não sei o que. Ou seja, a pessoa quer empreender, mas outras querem que as empresas sempre fiquem ninando o empregado dessa forma. Então, assim, a CLT ela é muito antiga. Vocês são especialistas no assunto. Getúlio Vargas. Então, assim, cara, a CLT precisa ser reformulada. Não à toa lá nos Estados Unidos e outros países você não tem essas mesmas garantias que você tem aqui. E, a reforma trabalhista, eu fiz um ciclo de palestras na época por sindicatos e tal. A gente até alugou um auditório no Casa Parque ali para fazer palestra sobre E eu falava assim, eu abria a palestra falando assim, 2015. Se alguém aqui, 2017, quando ela ia entrar em vigor, se alguém aqui me apontar um direito do empregado que está sendo retirado com a reforma trabalhista, eu paro a palestra e devolvo o ingresso. Não tirou um direito, modulou alguns direitos para trazer para a realidade que a gente vive hoje. Né? Hoje a gente tem celular, a gente tem internet, coisas que não existiam antes. Veio o teletrabalho regulamentado, né? que antes não tinha. Tirou o FGTS, tirou férias, permitiu o cara parcelar férias. Porra, muitas vezes o cara também não quer os 30 dias de férias, ele quer tirar 10 e depois tirar mais 10. Ou 20, né? Tira 10 e vende 10. Sim. Ele quer o banco de horas, porque ele acumula horas para ele ter férias no final do ano, ou aproveitar uma viagem, prolongar num feriado, alguma coisa assim. Aí você fala, pô, bicho. E todo mundo reclamando, batendo que a reforma foi ruim para o empregado, foi ruim, tirou direito. Aí ninguém conseguia apontar um direito que foi tirado. Mas foi o papel que a imprensa colocou na época da reforma trabalhista. Exato. A gente teve um loop infernal. Desburocratizou também, né? A questão não exigir mais o acordo coletivo para muitas questões, né? Às vezes a convenção, na verdade. Né? Sim. O simples acordo com o patronal. O de boca tá valendo. Isso aí é importante, porque você faz ajustes ali. Exato. A sua empresa tem características, você faz ajustes com o teu empregado e tá valendo. Foi bom para você? Tá bom? Mas é porque ele estava precisando. Pô, mas ele não recebeu salário também? Cara, minha esposa recentemente adquiriu um salão de beleza. A dificuldade que foi para montar a equipe, porque o pessoal não quer trabalhar, cara. Aquilo que a gente estava conversando mais cedo. O pessoal não quer. Eu estou impressionado. Muito se noticia, o desemprego, mas tá. E a galera que quer trabalhar? O pessoal quer trabalhar? Será que o povo está querendo trabalhar mesmo? Ou está querendo viver do assistencialismo? Aí quando vê a vaga, não, mas... eu tenho que pegar 2 ônibus. Não, mas aí... Sabe, são coisinhas que o pessoal também não estão dispostos a se esforçar um pouco, a tentar um pouco mais. Não, é até interessante a forma que o Mário Sérgio Cortella coloca. Já pensou se o bombeiro está no meio de um incêndio? Tá juntando aqui a mangueira. Não, mas o incêndio está pegando fogo aqui ainda. Não, mas já deu meu horário, eu tenho que ir embora. E sem contar que é perigoso, eu posso me queimar. Posso me queimar, você tá doido? Se eu me queimo. Isso, o cara é contratado para aquilo, mas ele não quer fazer aquilo para o qual ele foi contratado. Você faz só aquilo que você foi contratado ou você está disposto a entregar mais um pouco? Ou se nem isso. Não deu horário, tchau. Eu vou juntar minha mangueira aqui, o fogo que queima. A outra turma aí que vem talvez consiga resolver. Vai assumir o plantão. Vou torcer para que chova, tá? Vamos esperar a troca do turno. Exatamente. Pô, foi pegar fogo justo na minha hora do turno. Não acredito. Vou fazer, tem que... Não, para. Ou eu vou pagar 10 minutos de fogo porque já tá na minha hora de ir embora. Né? Eu vou querer esse minuto extra aí, hein? Esse minuto extra. Eu acredito que abusos existem, sim. Sim, existem. Verdade. Existe, e é necessário ter lei. E eu acho que a reforma trabalhista não exclui, como o Mário estava dizendo,
não excluiu realmente. De forma alguma. O empregado ainda tem muita condição de se desvencilhar de abusos, né? De práticas abusivas do empregado, do próprio empregador, né? Sim. Exigindo demais. A gente tem as delegacias regionais do trabalho, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, Exato. Que estão atentos a esse tipo de coisa, né? A própria Justiça do Trabalho não se queda inerte com relação a isso daí, ela é vigilante aos casos que chegam a ela faz campanhas de conscientização, o que é muito importante. Mas se a gente também não conscientizar o empregado, a cultura interna da empresa, aí fica pesado. Eu acho que a grande questão é essa, né? É o meio ponto de até quando é abuso, até quando é o empregado que o tá mimimi. O empregado que está querendo desvencilhar. Tá ficando coagido. Ele já era, né? Ele sempre já era pelas era. normas. Exatamente. Tentou se flexibilizar com a reforma, só que aí dentro da sua própria empresa, e aí? Posso chamar a atenção ou não posso? Exato. A gente recebe muito questionamento. E o empregador é o taxado como vilão. Exato. Ele já não paga uma carga tributária altíssima, né? Já não considera isso a folha de pagamento, o peso que a folha de pagamento tem né? no negócio dele. Ele já não tem uma série de outros custos de aluguel, custo de mercadoria, treinamentos e máquinas, equipamentos, já não tem isso tudo. Cara, eu vi uma entrevista, o gestor da Magalu, dizendo assim, por que no Rio o frete é tão caro e tal. Ele dizendo que mais de 20 caminhões deles são roubados por mês no Rio de Janeiro. Nossa, cara. Aí encarece o frete, encarece o custo dele, porque ele tem que entregar o produto de você que está comprando. Tem que pagar por segurança. Tem que pagar por segurança. E aí ainda rola um problema. Muitas vezes o pedido que você fez, era esse celular aqui. Era o último do estoque, amigo. E foi roubado. Até refazer o estoque, não sei o quê. E o consumidor tá lá na ponta. Pô, não sei o quê. Meu direito. É o meu direito. Então a gente tá cheio dos nossos direitos. E o direito dos outros? E o dever? E as nossas obrigações? Ninguém quer cumprir, né? Exato. É gostoso a gente receber os direitos. Mas é tão chato a gente cumprir os nossos deveres. Olha, eu vejo isso como uma grande trava ao empreendedorismo no Brasil. O custo, chamado custo Brasil, a lei trabalhista é um custo tremendo. Acho que a gente poderia modernizar muito mais, ser muito mais negociativo mesmo. E é o seguinte, combinou? Tá bom pra você? Vamos fazer o seguinte, vamos gravar a tua entrevista de emprego. Pacto é conservando. Eu tô aqui com o Vinícius exatamente. E eu tô gravando a entrevista de emprego. Vinícius, é uma situação hipotética de uma reforma trabalhista da minha cabeça. Vinícius, a lei permite hoje que eu te contrate aqui com carteira assinada. E aí, por carteira assinada, eu tenho que, por obrigação, te pagar FGTS, recolher o teu INSS, um pedaço dele. Eu tenho que te dar o Vale Transporte. E aí, por conta disso, eu vou pagar aqui um salário mínimo de 1.212, porque eu tenho esses outros encargos. Ou a lei permite que eu te contrate como empregado autônomo. Como é um empregado autônomo? Eu não anoto a tua carteira, eu não pago o teu FGTS, eu não recolho o teu INSS. Isso é uma obrigação que vai ser sua. Mas eu vou te dar, por mês, no seu bolso, R$1.500, R$1.600. Você prefere ganhar 1.212 e ter o desconto do INSS ou 1.600 limpo na tua mão e tu se vira com o teu INSS lá, que você pode abrir ser um MEI, o governo criar um mecanismo de um imposto mais barato para o cara continuar contribuindo para a Previdência? Eu prefiro ganhar 1.600. Aí tá filmado na minha cabeça, na minha mas lei. Depois, o combinado tá aqui. Que é para depois o cara não ir lá para a justiça e falar assim. O contrato faz a lei entre as partes. Mas o que acontecia, o que acontece tá bom para você ser autônomo e ganhar mais por mês? Tá ótimo. Aí o cara vira e fala lá no processo trabalhista. Mas não me deram a opção de anotar minha carteira. Eu preferia ter carteira assinada. Aí o que o juiz do trabalho faz? Reconhece o vínculo. E em vez de calcular aquelas verbas no processo em cima de 1.200, ele calcula em 1.600. Então o empregado ele ganha o melhor dos dois mundos. Ele goza da vantagem salarial mensal do autônomo e no final ele vai para a Justiça do Trabalho e a lei, o juiz tem que aplicar a lei, o juiz sapeca a empresa. Por quê?
Eu tinha um combinado com ele. Pois é, mas a lei protege ele. Artigo 9º da CLT. Esse contrato que você fez com ele aí é nulo. Então ele tem direito a tudo que o empregado tem direito. E aí vem aquela lapada, e se for uma ação de mais de 5 anos, o cara vai ganhar os últimos 5 anos de FGTS, férias, 13º. Isso mesmo fazendo esse acordo? Mesmo fazendo esse acordo. A lei trabalhista mudou. Permite que você contrate como autônomo. Aí vieram alguns empresários. Então eu posso demitir o cara hoje e amanhã contratar. Não, porque não vai mudar o que ele já fazia na sua empresa. Na Justiça do Trabalho vale mais a situação fática do que a do papel. Vale o que acontece de fato. Aí eu falei, não façam isso que vocês vão criar um passivo trabalhista sem a menor necessidade. Quando você for contratar um empregado novo, você pode contratar como autônomo. Lembrando que quando ele é autônomo, é como se você estivesse contratando uma empresa. Você vai lidar com ele como se você estivesse lidando com uma empresa. Exatamente. Você me contrata como advogado, você me dá ordem? Não. Então, assim, você tem um combinado comigo e eu cumpro. Não teria hierarquia. Não existe hierarquia. Você me contrata um serviço e eu te entrego. Você me pede um prazo, eu falo, estipulo o prazo. Beleza, mas como eu vou fazer, aonde eu vou fazer, é problema meu. Então, assim, a gente tem que observar que a lei já permite isso. Mas o patrão não vai ser patrão. Ele vai ser um contratante. Um contratante. Né? Entendi. Então isso daí muda bastante coisa nas regras do jogo também. Sim. Na hora de você chamar a atenção, na hora de você liderar a equipe ali e tal, você tem que fazer de uma forma que... Se o cara é teu empregado, tu pode chamar a atenção. Se ele não é... Aí o empresário já chega com aquela... Eita, e agora? Não posso nem mais ter amigo no ambiente de trabalho. Eu tenho que ser rígido. Eu tenho que demonstrar a minha hierarquia. Mas aí ele demonstra a hierarquia. E aí, assédio moral? Entendeu? É verdade. Eu acho que essa é uma questão tênue, assim, porque não daria pra... na minha opinião, desculpe discordar um pouco. Vamos lá. É porque eu acho que não dá pra generalizar essa questão, né? Porque muita gente aí, por suficiente, não entende seus próprios direitos. Sim. E aí, se você dá a oportunidade pra pessoa, ela escolher ali na hora, ela pode fazer uma decisão que é pior pra ela. Não, mas foi por isso que eu coloquei, ó. A gravação e explicar tudo que ela tem direito como empregado e o que ela vai perder por ser autônomo. Não, eu entendo. Eu só acho que é um pouco arriscado para generalizar. Eu acho que muitas situações... Não, acho que assim, chão de fábrica, a pessoa que realmente não tem nem o nível... Tem gente que não tem nível fundamental, exato, cara. Exato. É lamentável. Aí tudo bem, você proteger... De fato, o hipossuficiente mesmo. Eu acho que tem que ter uma proteçãozinha. É questão pessoal, desculpa. Não, é uma opinião. Claro, é fato, mas amor, não tô aqui só para concordar com a gente. Mas eu acho que até para isso, para você contratar essa questão a empregados com um nível fundamental ou com um nível de conhecimento muito baixo, até para isso você precisa ter as travas legais também. Porque assim... Não sei, eu não sei se eu contrataria uma pessoa com um grau de escolaridade tão baixo, com um nível de conhecimento tão baixo como um autônomo. Porque basicamente pressupõe que você precisa ter um conhecimento, alguma coisa, uma expertise, experiência. Tipo, você vai o máximo vamos colocar assim, uma profissão que você não precisa ter tanta instrução, que é o pessoal auxiliar de serviços gerais. Né? Que você não precisa ter tanta qualificação específica. Isso. Você poderia contratar ele como autônomo 2 dias, diarista. Sem fazer o vínculo trabalhista. Porque depois, 3 dias, o cara começa a cumprir mesmo as tuas regras, as tuas rotinas. Ele não tem autonomia de falar assim, não, hoje eu vou lavar o banheiro. Aí tu vira e fala, pô, mas eu queria que tu lavasse a área de produção. Não, mas eu sou autônomo, eu vou lavar o banheiro. Não rola. Ele vai lavar o que tu mandar ele lavar. Ele vai limpar a mesa no dia que tu mandar ele limpar a mesa. Entendeu? Então ele não tem autonomia de nada. Sim. Então, realmente, concordo com você, Brunão. Eu acho que são casos e casos. Eu estou falando aqui nível médio, a lei já trata o nível superior com diferença. Até a gerente de banco, né, tem uma liberdade maior. Artigo 62. Para fazer o seu contrato. Exato. Se você tem nível superior e ganha 5 vezes o salário da Previdência, o teto da Previdência, você tem autonomia total para fazer o seu contrato de trabalho, porque a lei presumiu que você é uma pessoa esclarecida, né? Que você não seria passado para trás. Mas agora, qual foi a situação mais esdrúxula que vocês pegaram assim no escritório de vocês, assim, de
tanto para um lado, tanto para o empregador, quanto para o patrão, você fala assim, cara, que isso? Como isso chegou a esse ponto? Ou assim, não sei, alguma coisa muito engraçada, assim. Caramba, Venturini. Eu tô tomando, às vezes, do dono do podcast aqui. Tem aquele caso do Rio, recente, Mas esse não julgou ainda, eu quero ver o resultado. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas esdrúxulas da justiça. Era um casal que passou no concurso de empresa pública. Uhum. Tá? Passaram juntos, tomaram posse, tinham a mesma carreira. E eles deixaram de ascender na progressão lá do plano de cargos e salários e procuraram a gente para fazer essa reclamação. Como eram conhecidos da família, eu falei, não, eu vou fazer, porque eu não gosto de fazer reclamante, eu faço patrão, meu amigo. Uhum. Aí entrei com a mesma ação, o homem ou a mulher, os números muito parecidos, e chegou no tribunal, distribuição aleatória, cada um caiu numa vara. Um ganhou a progressão, e o outro não. Caso idêntico. Idêntico. Um ganhou a progressão e o outro não. Mas... Porque um juiz entendeu que não era caso de progressão, o outro entendeu que era. Quando foi para o tribunal manteve um e manteve outro, porque são 3 turmas, cada turma tem autonomia para decidir como quiser. Manteve as decisões divergentes. Manteve as decisões divergentes. Nossa, é subjetivismo puro, né? Totalmente. Onde está a lei aí, né? Exatamente. Pelo menos a gente tem mais de uma instância, né? Você tem o juiz ali, eu falei essa polêmica aí no podcast passado, cara? Mas é porque é o seguinte, quando você está na segunda instância, vou repetir aqui rapidinho do que eu falei do episódio anterior. Vamos supor que nós 4 aqui somos juízes. Você tem os seus processos, eu os meus, o André e tal. E todo mundo que está aqui, a equipe técnica, são juízes também. Quantos juízes nós temos aqui? Sei lá, 10 juízes. Quando vai para a segunda instância, temos 3 desembargadores. E eles absorvem os processos dos 10 juízes. Então, ele tem que ler os processos dele e levar para a sessão. Quando vai na sessão, tem o revisor e o vogal. Você acha que é humanamente possível ele ler aqueles, sei lá, 1000 processos dele, ler os teus 1000? Não tem como. Não tem. Então, quando está na rodada, na sessão, vai muita coisa assim vou com o relator, concordo com o relator. Porque ele ouviu o caso ali na hora, o relator dizendo o que é o processo. Às vezes pode ter passado um detalhe que mudaria o entendimento dele. Isso já aconteceu, por isso que eu gosto de fazer sustentação oral. Uhum. Eu já levei casos ao STJ, onde, por exemplo, na sustentação oral, um ministro virou e falou, poxa, mas o advogado da tribuna falou uma coisa que me chamou a atenção e eu não vi no voto, eu gostaria de pedir vistas. Legal. E foi, cara, esse caso para mim é emblemático, apesar de não ser trabalhista, envolve honorários de advogado. Um escritório em São Paulo foi contratado para fazer o inventário representando menores. E o pai dos menores, quando faleceu, no testamento deixou que a tia, a irmã dele, seria a tutora. Pediu para que a tia fosse a tutora. Só que os menores tinham mãe viva. Então, você não pode tirar o pátrio poder da mãe. E daí, no inventário, a tia queria representar os meninos. E a mãe falou, não, eu vou contratar um escritório. Uhum. E eles vão representar os meus filhos. E aí virou uma briga. E aí acabou que a mãe não pagou os honorários do escritório. E era um inventário milionário. Chegou no STJ, o caso estava perdido. O escritório perdendo honorários porque estavam dando causa para a tia como tutora, que era a vontade, era o testamento, isso e aquilo. Aí eu falei assim, eu li todo o processo, o pessoal de São Paulo me contratou para fazer só a sustentação oral e distribuir memoriais. Aí na tribuna eu falei assim, estão revogando o pátrio poder através de testamento agora? Onde está essa possibilidade na lei? Interessante. Né? A mãe era quem era detentora dos direitos da herança ali, representando os meninos. Sim. A mãe era viva, maior, capaz. Aí, cara, um ministro virou e falou assim, eu não observei por esse ponto. Interessante. E aí, processo perdido em agravo, destrancou. O agravo o Brunão entende, porque é o seguinte, quando você recorre para a instância superior, a instância de baixo pode travar o processo. Fala assim, não preenche os requisitos para ir para a instância superior. Aí você faz um recurso que chama agravo, que é para fazer ele subir à força. O processo destrancou o RESP e, por maioria, deram os honorários.
Cara, meu amigo de São Paulo me ligou e falou, vai sair na Conjur, não sei o quê, parabéns por tua sustentação oral, não sei o quê. E a mãe ganhou a questão do papo. Não, aí os honorários, o escritório passou a ter o direito de receber os honorários, por quê? Falaram que a contratação da mãe era nula. Uhum. E, né, por menor de idade, exatamente, entendeu? Então, assim, o escritório voltou a deter os honorários. Então, esse é um caso que eu falo, não é porque está lá no colegiado que se tem deveria ter uma atenção maior, mas é humanamente impossível. Então, existem casos e casos. Então, como eu dei o exemplo do trabalhista, que eram processos iguais e tiveram resultados diferentes, eu dou N. Uber, seguradoras aí famosas do Brasil, eu não vou citar o nome aqui para não ter problema, porque não se envolve em polêmica como o Uber quando sai no jornal, mas existem seguradoras que o corretor ganha o vínculo e outro não. E trabalhavam um do lado do outro, fazendo a mesma coisa. Corretor de imóveis com imobiliária. Sim, mas essa questão da segunda e terceira instância, ela é, eu acho que é uma... é uma segurança. Uma segurança, justamente para você evitar essas idiosincrasias, assim, dessas peculiaridades tão particulares de um processo e de outro. Tentar uniformizar. E aí acontece com o ex-presidente aí, o ex-condenado, né? O ex-livrado aí, que o cara foi condenado em todas as instâncias e, de repente, lá, muitos anos depois, né, o processo já julgado, o cara tinha até começado a cumprir uma pena, o STF resolve dizer que o cara foi imparcial. Mas por que não disse isso logo de cara? Né? Mas é porque até chegar lá no STF a questão desse recurso, aí são cara, é a regra do jogo, é a regra... Eu deixei bem claro que essa polêmica, eu não defendo ele, sou contra ele, mas a Lava Jato errou mesmo. Errou no momento em que um juiz conversou com o Ministério Público sobre o que fazer no processo. O processo, Venturini, ele tem, para quem está assistindo esse episódio e não assistiu o anterior, ele tem um juiz que tem que ser totalmente isento. E ele tem duas partes do processo penal. Ele tem o Ministério Público, normalmente, tá? Tô falando da regra geral, acusando, e a parte ré se defendendo. Então, existem parte que acusa e parte que defende, e o juiz autônomo. A partir do momento que esse cara aqui combina com a parte que está acusando o que fazer, o que deixar de fazer, ou trocar uma coisa ou outra para melhorar a acusação, ele não está sendo isento. E aí ele não está permitindo que a parte que se defende exerça de verdade aquela defesa. Por quê? Cumpriu o ritual da defesa? Cumpriu. Apresentou defesa, teve audiência, fez tudo. Mas em algum momento aquilo ali valeu de alguma coisa? Não. Foi só pro forma. Porque havia aqui uma conversa entre essas duas partes. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, que eu torço para que não aconteça, a gente só ouve falar, mas eu torço para que não aconteça, de gente que compra juiz. O cara tá acusando com todas as provas, aí vem o réu e compra o juiz. Se o réu comprar o juiz e eles conversarem, que chance a acusação tem num processo que deveria ter equilíbrio? Não tem qualidade de armas. Então a questão do Lula não é que... como é que eu posso dizer? Que ele seja inocente, porque de fato ele não foi inocentado. Foi uma regra processual que não foi observada e que daí permitiu que o processo fosse anulado, completamente anulado. Então, falha grave de quem queria, foi o que eu falei, fazer justiçamento e não justiça. Pô, eu queria ver esse cara preso. Queria ver todos o Brasil é o país onde tem corruptor, porque quem delatou é corruptor. Mas você não tem um corrupto, porque o corrupto não responde mais o processo. E aí você viu o problema que está virando agora? A galera pedindo dinheiro das delações que deu na delação. Olha onde a gente vai parar. Ele trouxe a discussão a questão da prisão em segunda instância. Que foi decidido, só que agora saiu. Essa semana saiu uma decisão sobre a questão dos concursos públicos. Cara, olha só, concurso público, vocês que são concursados. Se o cara é réu no processo. Não condenado. Não, réu. Ele não transitou em julgado. Ele não transitou em julgado. Ele pode ser excluído do certame por estar respondendo processo penal. Cara, não transitou em julgado. Onde está a presunção da inocência? Não, e gente que trabalha com isso, né? Um exemplo, um policial militar que responde um processo
aleatório. Exatamente. E aí ele vai ser impedido de fazer outro concurso porque ele está respondendo. Ele não teve nem oportunidade de defesa, né? Exatamente. E aí ele está se prejudicando. Olha o nível que chegou. Supremo, hein? Isso foi o Supremo. Você está condenando um cara já, né? Tirando o cara, excluindo o cara de um direito civil. De um direito civil. Que ele ainda não foi condenado. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a prisão só pode ser com um trânsito em julgado. Sim. Isso. No momento, você não pode, prender após segunda instância, apenas com trânsito de julgado, mas num certame público, pelo simples fato de estar respondendo ser réu. Por essa analogia, provavelmente o Lula deve estar ainda respondendo a algum processo. Não, ele não. Os processos vieram para Brasília. Não, mas algum outro processo ele deve estar respondendo. O simples fato de ele estar respondendo a algum processo, seja pelo Instituto Lula, da esfera civil. Se eu não me engano, arquivaram todos por prescrição. Porque o Lula tem mais de 70 anos, aí você aplica uma regra que você corta pela metade a prescrição. Porque se ele tivesse algum processo em aberto, ele não poderia participar do certame por essa... Só se aí ele entraria na regra da condenação em segunda instância para cargo político, né? Que é a lei da ficha limpa. E não envolve eleitoral. Não envolve o eleitoral. A gente tem o processo penal, a gente tem o processo civil, a gente tem o processo do trabalho, o processo eleitoral. A única vez que eu vi misturar processo penal com processo civil foi o Supremo obrigar o Daniel Silveira a usar tornozeleiras e, por ele não estar usando, aplicar uma multa. Outra... Você usar uma regra do processo civil no processo penal. Puta. Outro absurdo. Mas eu não sou ministro. E a previsão legal não usou a tornozeleira, revoga cautelar e privativa de liberdade. Exatamente. Né? Não, vamos dar uma multa civil. E o cara foi agraciado. Cara, bloquearam as contas da mulher dele, que é a advogada dele no processo. Não faz sentido, né? Cada monstro que eles criam que... Eu acho que o Supremo se enrolou muito. bloquearam as contas da mulher dele, né? Foi, que é a advogada dele no processo. Eu acho que o Supremo se enrola muito. Quando ele diz que é um tribunal político, ele não distingue mais, né? Se ele é um tribunal jurídico ou político. Exatamente. Aí ele toma decisões dos dois lados e às vezes a gente não sabe onde que ele está se metendo, né? Cara, eu assisti recentemente um vídeo de um professor, um desembargador, falando exatamente isso. O seu eu político não pode conversar com o seu eu jurista. Você não pode concordar. Desde a Lava Jato eu tenho isso. Não é porque eu não gosto do Lula que eu vou concordar com o que foi feito com ele no processo. Sinto muito. Doela quem doela, eu sou advogado e eu tenho que respeitar as leis, cara. Então, assim, por mais que ele não tenha respeitado a regra, existe uma regra para jogar o jogo. E o jogo estava sendo jogado sem a regra. Exato. Então, não é porque eu não gosto do Bolsonaro que eu quero que ele se arrebente no Supremo. Não é, então, assim, senão a gente vai virar... Cara, o judiciário. Mas já viramos. Eu também Mas já viramos. A gente já... Essa regra que você acabou de mencionar, eu não sou jurista, entendo zero patavinas de leis, assim, da forma como vocês trazem com bastante maestria. Mas, cara, as regras foram criadas para beneficiar os grandes. Então, assim, os caras mudam a regra no meio do jogo. Exato. A prisão em segunda instância foi para beneficiar os caras que estavam lá presos. Lógico. Os caras estavam lá presos. Então, assim, o problema é que nem mudou a regra, Venturini. O problema é que mudou a interpretação. Pois é. É isso que arrebenta. Cara, eu tô com um projeto aí, uma coisa ainda muito rasa, mas eu tô criando... Eu quero nem que seja um e-book ou alguma coisa, um livro. Vai ser um livro, no mínimo vai ser um e-book. Falando exatamente disso, cara. Eu tô trazendo estudos de casos, mostrando a letra da lei, onde você não permite uma interpretação extensiva, não tem como, e os tribunais julgam diferente. Palavras. Sim. Quaisquer. Exatamente. Quaisquer palavras. Tem alguma interpretação imunidade parlamentar, total. Tem alguma interpretação diferente. Agora, você tem que definir o que é ataque à democracia. E, de toda forma, o ministro que foi a vítima, o inquisidor o acusador e o julgador... Foi o que o professor o desembargador lá falou. Ministro, se ele se sentiu ofendido, que fosse para a esfera privada, lá Exatamente. Né, para em primeira instância, vai falar assim, olha, você me xingou, eu não gostei, eu vou... Eu vi, tem umas 2 semanas, alguém processando, um ministro do Supremo processou o Magno Malta, por alguma coisa que ele falou. Eu não sei se foi o Barroso ou foi o Gilmar. Mas processou ele e processou no Supremo. O Magno Malta não tem mais foro privilegiado. Ele não é senador, ele não é nada. Sim. Ele deveria ser processado em primeira instância. Mas já levaram lá para o Supremo no inquérito do fim do mundo, que é o inquérito que dá poder para tudo aí. Você abre o inquérito, julga, né?
faz a denúncia. Eu fico imaginando o professor na faculdade hoje para tentar explicar isso para o aluno. É complicado. Graças a Deus eu não dou mais aula. E eu fico imaginando também o pessoal, né? Eu também fico muito revoltado porque a gente viu gravações da questão do Lula. Por mais que eu também concorde com você, Mário, que houve a irregularidade, houve tudo... quebra de imparcialidade do juiz, eu acho que sim, tinha que anular mesmo. A maior prova foi o vazamento daqueles áudios. E aí você tem o vazamento dos áudios, mas aí a população sabe quanto aconteceu e o fato ocorreu, mas eu acho que esse sentimento de impunidade é que gera essa revolta na população. Sim, né? É muito ruim. Tem muitas provas de que ocorreu corrupção e tudo. E vou falar agora mais uma vez. Todo mundo que sentar nessa mesa aqui, eu vou pedir. Não nos pautemos pelo que sai no judiciário. Seja contra ou a favor. Sim. A gente tem que ter acesso às fontes, tem que ter cautela. Né? Um ministro recente do governo teve uma prisão, onde o juiz que determinou a prisão não liberou a decisão que deu a prisão com base no inquérito do fim do mundo, que ele falou, não, lá no Supremo eles não estão liberando também e tal. Foi por isso que o desembargador do TRF deu o habeas corpus, porque a defesa não teve acesso à decisão. Então, assim, gente, vamos ter cautela. Acho que já deu o nosso tempo aqui. Eu vou botar uma pausa. Eu queria agradecer demais vocês estarem aqui. É engraçado que começa com o tema e a gente vai girando. Mas esse é o intuito do Cotidiano Legal, é a gente trazer à mesa casos a casos, contar as coisas de uma maneira leve, tentar trazer alguns conceitos, explicar mais ou menos o que está acontecendo nesse cenário político-jurídico do Brasil. E, meu amigo, a gente não pode ser a República das Bananas eternamente. Uma hora eu acho que a gente vai sair disso tudo, vai sair mais forte. Mas, para isso, a população tem que buscar conhecimento. Se a gente é escravo da nossa ignorância, na realidade. Então, Venturini, obrigado. Brunão, André, se vocês quiserem deixar um recado, fiquem à vontade. Eu sou só gratidão para vocês terem colaborado comigo aqui de maneira tão bela, tão democrática, dinâmica nesse episódio. Muito obrigado. Eu agradeço também. Obrigado pela oportunidade. Muito bom participar com vocês. Eu parabenizo também o canal. Muito bom. São conceitos que é importante. Você traz com a leveza, um conceito bem amplo e leve, em sentido que alcance todo mundo. Acho que todo mundo consegue entender o que é passado aqui. E parabéns. Obrigado, Bruno. Tirando a sua camisa, tá tudo bem. Show de bola. Obrigado, Mário, pela oportunidade, para a gente conversar um pouco sobre esses temas tão relevantes, né? Essa cultura do cancelamento, essa questão do empreendedorismo, as dinâmicas do Poder Judiciário. Parabéns por estar trazendo à tona esse aspecto tão importante, tão relevante. E, cara, continue com esse trabalho que vocês têm aí, que é um trabalho sensacional, e que esse podcast seja cada vez mais exitoso e a audiência cresça assim de uma forma... Eu recebo. Absurda. Obrigado. E aí, recebe e vai ajudar lá o Luva de Pedreiro, que o cara... processo trabalhista lá, o cara tá... É isso aí. Que isso, eu só tenho a agradecer também, a gente tá nesse... Não só aqui, né? Receber vocês aqui na nossa casa de trabalho, é bom demais. A gente agradece a presença de todos também e agradecer ao Mário aí a participação. Estou aqui todo dia com ele, mas participar assim, de uma mesa redonda é sempre importante, porque ele traz esses pontos divergentes e estimula a gente a olhar de um outro ângulo. Acho que isso é fundamental, de total importância e vai dar tudo certo. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo episódio. Vamos lá. Obrigado. Valeu.